Olá pessoal, hoje nesse novo vídeo nós vamos falar da questão de metas, desafios, plano de ação. Eu já falei em outros vídeos, né, que sem meta não há como fazer a gestão de uma empresa. E hoje eu vou contar o caso de uma empresa onde eu dividi o que eu tinha que fazer em 5 desafios. Sendo o primeiro desafio foi fazer a gestão de pessoal. Só que nessa gestão de pessoal que eu quero colocar aqui não foi simplesmente uma gestão simples de pessoal, mas uma dificuldade muito grande, que eram os maus hábitos que foram sendo criados aos poucos ali naquela empresa. E isso dificultou muito a questão de chegar na meta que a empresa precisava, que ela precisava aumentar o faturamento dela. O que eu chamei de desafio maus hábitos? A empresa colocou como meta para o pessoal fazer um determinado número de produtos. Só que nesse determinado número de produtos, o acompanhamento não era adequado. Então ocorria que muitas vezes, logo que eu entrei na empresa, eu comecei a perceber que chegava pouco mais da metade do turno, o pessoal já tinha parado e tinha atingido a meta. Só que quando chegava para a gente fazer o carregamento daqueles produtos e ia fazer a contagem, o que estava no estoque dentro dos computadores não batia, com o estoque físico, porque infelizmente aqueles empregados eles tinham uma forma de, como que eu diria, assim, sem uma palavra pesada. Eles tinham uma forma de burlar a meta. Então, isso foi bastante complicado, foi o desafio 1. E esse desafio 1, para que eu atingisse a meta geral daquela empresa, que era aumentar a produção e, consequentemente, aumentar o faturamento, foi resolvido de uma forma muito simples. Coloquei os encarregados para realmente fazer contagem daqueles produtos. Porque, pessoal, só para ter uma ideia, eu tenho um espaço aonde cabe, vamos colocar assim, 200 produtos. Aí eu estabeleço que a meta daquela seção é fabricar os 200 produtos. Só que, o que acontece? O espaço, ele não é vamos dizer assim, ele não é um indicador de desempenho que eu não consiga mexer nele, tá? Então, o que o pessoal fazia? Aumentava o espaço entre um produto e o outro. Quando chegava a metade do turno, o pessoal tinha cumprido a meta. Mas, na verdade, não tinha cumprido a meta, eles tinham preenchido o espaço. E ninguém naquela empresa se atentou em conferir isso. Aí até que já no primeiro mês que eu entrei, na verdade, logo nos primeiros dias, eu percebi que alguma coisa estava errada. Então, foi muito fácil. A partir daquela determinada data, falei, só termina o turno quando contar. E se o pessoal tiver colocado espaço maior entre os produtos, não vai ter como. A característica do produto, pessoal, só para entender, não tinha como, depois dele colocado no chão, não tinha como diminuir os espaços. Por quê? Era um produto muito pesado e que se mexesse nele, ele desmontava. Então, logo nas primeiras vezes que eu peguei isso, o que a gente fez?
o pessoal teve que ficar na fábrica fazendo limpeza e a meta deles foi contado exatamente a quantidade de produtos produzidos. Aí, a partir dali, esse desafio foi vencido. O que eu chamo de desafio número 2, pela característica dos produtos nessa empresa, os equipamentos eram muito danificados, tremendamente danificados, tá? Só para ter uma ideia, se mexia com cimentos nessa empresa. E o desafio número 2 foi fazer o quê? Com que os equipamentos dessem produtividade, que não ficasse quebrando toda hora, porque quebrava o equipamento, porque não havia limpeza, não havia manutenção. Então, o desafio número 2 foi realmente fazer a manutenção daqueles equipamentos. Pessoal, isso foi muito difícil, porque nós tínhamos produtos para entregar, os equipamentos na situação que estava foi, como eu já disse, bastante complicado. Então, para vocês terem uma ideia, o que a gente teve que fazer? A gente parou a empresa no final do ano, exatamente no dia 27 de dezembro, entrou com todo um processo de reforma, recuperação de piso, recuperação dos equipamentos, e a gente só voltou 2 meses depois. Só que nesses 2 meses a gente reformou a fábrica inteira, a gente colocou todo o pessoal de férias coletiva, não foi barato, só ficou o pessoal de manutenção e alguns que tinham especialidade que podiam ajudar. Então, desafio 2. Só que quando a fábrica voltou, aí a gente dobrou a produção. A produção saía muito fácil, dobrou, porque ainda nesse desafio número 2, tinha uma outra questão também, que era a qualidade dos materiais. Infelizmente, e o que acontecia? Não havia um controle de qualidade no recebimento. Então, você comprava um tipo de material, vinha outro. Você comprava uma quantidade de material, havia atraso, na verdade, não havia um controle de recebimento. A partir do momento que a gente começou a fazer análises no recebimento, qualidade dos materiais, fazer um contato mais forte com os fornecedores, mais próximo dos fornecedores, mostrar para os fornecedores que nós estávamos acompanhando a qualidade deles, ligar para o fornecedor sempre que tinha desvio daquela meta, daquela qualidade estabelecida. Aí o fornecedor também foi melhorando, foi tendo um trabalho mais próximo e a gente acabou também aí vencendo esse desafio 2. O desafio 3, dentro dessa grande meta, ele foi assim, também não muito fácil de ser conseguido. Porque o desafio 3, pessoal, era a qualidade dos produtos. Então, como eu já falei no desafio 2, na qualidade dos produtos, a gente já tinha o problema com a matéria-prima. A gente tinha também o problema com as máquinas que não ajudavam muito, mesmo que você tivesse uma matéria-prima um pouco melhor, as máquinas não ajudavam muito na qualidade do produto. E o que acontecia? A gente tinha muito produto espalhado pela empresa, rejeitado pelos clientes. Produto que era levado nos clientes e eram devolvidos. Produto que não encaixava, produto rachado. E isso, além de ser um problema bastante sério em termos de devolução, causou um problema mais sério ainda em termos de espaço. Então, o que a gente começou a fazer? Primeiro, eu estabeleci
alguns parâmetros para o pessoal de produção verificar o que dava para recuperar daqueles produtos que estavam nos armazéns, nos locais de armazenagem. E acreditem se quiser, a gente recuperou muito produto que havia sido devolvido pelo cliente, mas por que isso? Porque o cliente ele fazia uma amostragem. Então, dentro daquela amostragem, cada um tinha um critério, podia ser 10%, podia usar a militar standard, mas tinha um critério de amostragem ali, e só que dentre aqueles produtos que eles devolviam, por causa do critério de amostragem, tinha muitos outros produtos bons. E também tinha produto que mesmo assim, a gente olhando o produto e vendo que não estava bom, às vezes era uma pequena fissura, alguma coisa assim, nós conseguimos recuperar muito desses produtos, colocar esses produtos novamente em clientes, claro que sempre avisando o cliente, o que nós estávamos mandando, e a gente conseguiu, no caso aí, elevar o faturamento e também livrar espaços. Com relação ainda à qualidade de produto, aí a gente parte para o quarto desafio. Gente, a quantidade de entulhos que tinha dentro do espaço daquela empresa era algo inacreditável. E com isso a gente não tinha, acabava não tendo espaço onde armazenar o produto. Para vocês terem uma ideia desses caminhões basculantes grandes, fazendo um acordo com a prefeitura da cidade, de onde eu estou falando, onde foi o problema dessa empresa, nós tiramos 625 a 630 caminhões de entulho de dentro dessa empresa. Foi muita coisa, tá? De produtos quebrados, matéria-prima misturada no meio desses produtos quebrados, então foi um absurdo. Mas foi um desafio também para que a gente atingisse aquela meta de elevar a produção, elevar a produtividade e, consequentemente, o faturamento da empresa. Foi um desafio muito difícil, um desafio onde a gente não tinha caminhões para carregar ao longo da semana, então a gente utilizou muitos finais de semana para limpar aquela área, mas a gente conseguiu limpar. E com isso, a gente acabou tendo espaço, melhor controle de produtos, os produtos não ficavam mais amontoados, porque amontoados, consequentemente, quebravam. Mas o que eu quero mostrar para vocês é assim, mesmo quando a gente pega uma empresa numa situação muito complicada, se a gente determinar metas, é disso que a gente está falando, metas, plano de ação, desafios, a gente vence. O quinto desafio colocado aqui foi que, naquela ocasião, uma das matérias-primas que era utilizada nessa empresa teve uma elevação considerável de preço. Só que, por outro lado, o que tinha de sobras desta mesma matéria-prima no pátio da empresa era algo assim indescritível. É indescritível, é só vendo, para realmente saber do que eu estou falando. Então, o que eu fiz? Peguei uma equipe e coloquei para eles um desafio. Dentro desse desafio 5, eu coloquei um desafio para aquela equipe, que foi recuperar toda aquela matéria-prima que estava praticamente abandonada na empresa e transformar aquilo em matéria-prima utilizável. Então, um dos produtos da empresa havia uma dificuldade bastante grande, porque
se ele quebrasse num determinado ponto, com a movimentação de empilhadeira, movimentação de transporte, aí esse produto ele não podia mais ser utilizado pelo cliente, que havia um risco e um risco bastante grande. Mas o fato é que todos os produtos, na verdade, da empresa, tinha que se encaixar direitinho um no outro, porque senão você não montava aquela necessidade do cliente, não teria como montar. E um dos fatores era a quebra de um desses produtos em um determinado ponto. O que nós fizemos? Nós fortalecemos esse ponto do produto sem aumentar custo, porque nós utilizamos material que estava desprezado, estava jogado no pátio. Então a gente utilizou esse material, reforçou esses pontos e a gente conseguiu pegar clientes assim muito fortes, porque esses clientes viram a qualidade do produto. A gente pôde entregar esse produto com uma rapidez muito maior do que quando entregava sem que fizesse esse reforço nesses pontos fracos do produto. E aí a gente realmente conseguiu vencer esse desafio. Pessoal, para se ter uma ideia, tá? O que eu vou dizer não é simples. Em 2 anos, nós dobramos o faturamento dessa empresa. Agora, não foi um trabalho do Domingos. Eu atuei bastante, levando metodologias de 7 ferramentas da qualidade, muita vontade de trabalhar, muito desafio, mas teve uma participação aí enorme dos proprietários, também do pessoal da área comercial, e unidos nós vencemos esse desafio. Um ponto também, né, que eu deveria ter falado lá quando eu falei de manutenção, que também não acontecia, era uma compra de equipamento, era feito de uma maneira que não era muito técnica. Então, eu comecei a implantar ali que toda compra de equipamento, ela tinha que ter um contrato. Tinha que ter um contrato de assistência técnica. Para se ter uma ideia, foi comprado um equipamento caríssimo, um equipamento que ajudou muita empresa, mas caríssimo. E esse equipamento, quando quebrava, tinha que vir o representante comercial do fornecedor, ele ficava ali naquele equipamento conversando ou em italiano ou em inglês com alguém fora do Brasil e assim ia consertando o equipamento. Só que quando o assunto era o software do equipamento, aí conseguia consertar. Mas quando o assunto era uma peça que não encaixava, era uma peça que faltava, era uma peça que quebrava, aí como que fazia? Não tinha um contrato colocando isso, não tinha um representante no Brasil, né? Não um representante comercial, mas um técnico especializado naquele equipamento. Então, uma das coisas que também eu fiz que fosse implantado nessa empresa é que, a partir daquele momento, todo equipamento, inclusive os que já estavam lá, a gente só compraria se tivesse uma assistência técnica dentro do Brasil. Aí, o fornecedor teve que treinar alguém na Itália, trazer para cá e colocar essa pessoa à disposição da empresa. Porque muitas vezes o equipamento quebrava e esse equipamento ele fazia a parte do produto que sem aquela parte não tinha como fazer o produto. Não tinha como fazer. Ele fazia o esqueleto do produto. E daí também eu não coloquei dentro do desafio, de um desafio específico, mas eu coloco dentro do desafio da manutenção. Dentro do desafio que quando a gente vai comprar um equipamento, tem que ter um contrato. Eu consegui, inclusive,
na compra de outros equipamentos que vieram de um dos países da Europa, que o nosso pessoal de montagem e manutenção fosse levado para esse país, acompanhasse durante aí 10 dias aproximadamente a montagem dos equipamentos que iam vir para a gente. E aí a empresa realmente começou a se deslanchar. Pessoal, eu falei muito rapidamente, tive bastante cuidado de não falar o produto, de não falar a empresa, tá? Mas nós realmente não tocaremos em assunto em nome de empresa, mas esse caso ele poderá ser visto mais detalhadamente no canal, onde a gente estará escrevendo algumas coisas sobre desafios e cases. Por favor, dê um like e se inscreva no meu canal.